Soube também e procurei me inteirar dos fatos de uma atitude que eu não respaldo nem assino embaixo, mas que enquanto professor de sala de aula, para quem não sabe, 34 anos dentro de sala de aula é o maior título que você pode ter. Ainda mais quando você cumpriu tudo que foi de matéria obrigatória de um curso que no Brasil você conta nos dedos quem conseguiu terminar. Vai no departamento de física da UFAL, veja quantas placas tem lá de formaturas, porque é o curso mais difícil que você tem dentro da área do conhecimento. Eu fiz a minha parte. Eu não aceitei fazer mais do que eu tinha assinado quando comecei o curso de Física, licenciatura, na própria universidade. Tantos créditos para se formar. Paguei tantos créditos, estou formado. Ah, não, mas a grade curricular mudou. Então você pega sua grade curricular e faça dela o que você bem quiser. Eu fazia todas as semanas, durante 5 anos, idas e vindas para Maceió, saindo daqui às 5 horas da manhã e voltando de Maceió às 9 horas da noite, quando só tinha BR-101. Graças a Deus, meu pai reunia as condições que me favoreciam nesse aspecto. Agora, passar mais 6 meses ou 1 ano, porque mudaram a grade curricular, pode ficar. O que eu sei de física foi o suficiente para ensinar 34 anos e ensinar a professores que até não chegaram a resolver problemas da área da própria física e até de matemática. Isso me orgulha, não estou humilhando ninguém, porque eu mesmo já pedi a outros professores da própria universidade para esse problema aqui. Até aqui eu cheguei, daqui por diante. Ah, professor Raul, isso aqui. Todos nós aprendemos a cada dia que vivemos. Uma professora, vivendo o trâmite que vive todo hoje ser humano, e principalmente os do Brasil, pós-pandemia, todos afetados, todos estressados, todos que vivem discutindo em meio ao trânsito, no meio da rua, em meio da rua para norma culta, que no meio da rua você teria que estar nu, discussão de trânsito, discussão em fila de banco, discussão em fila de casa lotérica, tudo isso é fruto do estresse. A professora Isabel Bulhões foi minha aluna. Toda a vida foi uma criatura de temperamento extrovertido, toda a vida foi uma pessoa de falar fácil. E acredito eu que no momento em que ela se desequilibrou e ao aluno pegou pelo ombro e balançou, não bateu. Ela está errada, mas ela não fez o que foi dito com estardalhaço, com manchetismo que bateu no aluno. Ela está errada, ela errou. E ao longo do tempo de professora, talvez a Isabel Bulhões já tenha aí seus 30 anos de professor, de magistério, de professora dentro de sala de aula. Só Deus sabe o que é 30 anos dentro de uma sala de aula, principalmente no tempo atual. Eu estou fora de sala de aula desde 2009. Foi quando eu olhei para o céu da janela da Escola Sagrado Coração de Jesus, 34 anos completos de sala de aula, e disse: hoje é meu último dia. O aluno ainda me respeitava e os meus alunos ainda hoje me tratam com o maior carinho, respeito e amor recíproco. Eu nunca fiz do meu aluno um cavalo de batalha. Fui duro, fui exigente, fui justo. À época que 1/10 reprovava e reprovei. Era o que mandava o calendário escolar daquele tempo. Daquela época em que se fazia depois o conselho para se analisar matéria por matéria, participei, tantos e quantos do colégio estadual na época dos meus 13 anos, onde ali ensinei e não enganei. E não fiz política dentro de sala de aula. Conselho de classe, aluno tal, e às vezes o aluno tinha ficado em 5, 6 matérias e se dizia: não tem como. Depois veio uma nova lei que diz que o aluno deve ser levado adiante para a vida, depois da sua formação, lhe trazer o conhecimento completo. Que é o que na verdade acontece, que quem se forma, seja em qual área for, que sai da universidade com um diploma, seja de uma faculdade com um diploma, vai aprender na verdade quando estiver exercendo a sua profissão. Porque tudo que foi mostrado, tudo que lhe foi mostrado dentro da sala de aula nas universidades e faculdades, foram teorias, com exceção do curso de medicina que você tem a parte prática. Quando eu fiz física na UFAL, nós não tínhamos aula prática, não. E quem introduziu aula prática de física em Alagoas foi o professor Raul, não foi outro, não. No ensino médio, quem introduziu foi o professor Raul. Por isso eu digo que não condene aquilo que você não viu, que não atire pedras em quem você talvez nem conheça. Não se aproprie de um fato desdobrado por tantos e quantos contos foram contados
para agredir a uma pessoa. Segundo ponto que eu tinha para falar hoje. A professora Isabel Bulhões errou, mas não bateu em aluno, não fez isso, nem aquele estardalhaço. Deve se corrigir? Deve. Eu vi uma aluna dentro do Colégio Marista chamar o professor de cara de viado. O professor infartou. Levado para a Unimed, que é em frente ao Marista, escapou. E aquela aluna que todo mundo pensava que ia ser punida, a ela nada aconteceu, porque a estrutura educacional hoje é tratar o aluno como cliente e o professor que fique doente. Por isso, respeite a opinião de um professor com o gabarito que tenho. Posso falar de educação até para o ministro da educação que vier, porque eu conheço o que é a sala de aula, eu conheço o que é o pó de giz, eu conheço o que é o piloto e eu conheço o que é um laboratório. Os alunos do Tampinha foram os meus melhores professores quando me transformaram em humano, porque eles me chamavam de caboquinho e eu chamava a todos e todas de caboquinho e caboquinha. E ali houve uma relação de amizade e não de um professor duro, como eu fui nos tempos do Diocesano, do Imaculada e do Colégio Estadual e da Faculdade Raimundo Marinho. Me melhorei, aprendi, avancei. Fiz melhor ainda em Maceió. Me respeite enquanto professor, sob a minha opinião abalizada e fundamental. Sobre a professora Isabel Bulhões, que pensem que nesses tempos atuais, professores em tempo de aposentadoria estão iguais, exatamente iguais, a carros precisando de manutenção, a telhados precisando de revisão porque a chuva vem aí. E aí, quem tiver a sua vida toda, sem nunca ter cometido um erro, um deslize de alterar a voz, de balançar alguém que está errado, mas que se fez, não atire a pedra. Você está na melhor. 97,3.